Bom dia a todas e todos, meu nome é Tatiana Agostinho, eu sou natural de Santo André, São Paulo, nasci na Mata Atlântica, né? Hoje eu estou em outro bioma, nasci em 82, né? Eu tive uma trajetória que na verdade eu só nasci em São Paulo, vivi a vida toda em Minas Gerais, no interior de Minas, uma cidade-zona chamada Juiz de Fora, né? Meus pais são da região, ali de duas cidadezinhas pequenas. E desde pequena sempre gostei muito da parte agrícola, né? Meus avós tinham fazenda e sempre gostei de ir para a fazenda desde pequenininha. E aí acabou que me virei agrônoma, sou engenheira agrônoma de formação, me formei na Federal de Lavras, no sul de Minas. Aí assim que eu formei eu vim para o Goiás, né? Eu vim para o Goiás com marido, filhos, né? Morei numa fazenda. Depois disso eu vim fazer uma pós-graduação aqui em Brasília. A cidade que eu fui para Goiás é Flores, né? Ela fica a 220 quilômetros mais ou menos daqui. E fiz uma pós-graduação aqui em Brasília focada em assentamento de reforma agrária, né? Chama Residência Agrária, que sempre focava em comunidades tradicionais, assentamentos indígenas, quilombolas. E aí desde então começou a minha jornada por um trabalho com movimentos sociais, para trabalhar com assentamento de reforma agrária. Né? Então, hoje eu sou assentada em Flores, tem 12 anos que eu sou assentada em Flores de Goiás. E no meu sítio a gente desenvolve atividades de extrativismo, com frutos do cerrado, baru principalmente é o foco, mas temos de cajuzinho, piqui, cagaita, mangaba, enfim, né? Uma diversidade muito grande de frutos, muitos medicinais também. A gente tem um pomar de frutas, né, tradicionais, citros, né, banana e tal. E também desenvolvemos atividade com apicultura. Temos umas caixinhas lá de abelha com ferrão. A pessoa fala, com ferrão? Eu falo, com ferrão. E estamos iniciando agora com a atividade com a sem ferrão também, né? A gente tinha sem ferrões no mato mesmo, por um serviço ecossistêmico. E a gente ficou apaixonado, né, no trabalho com elas e também estamos trabalhando agora com as sem ferrão também, né, com as nativas. Tatiana, mas como é que surge este gosto por trabalhar a terra, por conhecer o que a terra dá? Eu falo que eu acho que é uma coisa de outra vida, sabe? Porque assim, meus pais são totalmente urbanos, apesar dos meus avós, né, serem rurais. Assim, meu avô tinha uma fazenda, mas não era 100% rural, foi até pra guerra, né? Depois viveu, né, a vida toda gostava muito da roça mesmo, não era nem fazendão, era roça. E eu sempre gostei, desde pequenininha, uma coisa assim, eu falo que é uma saudade de uma coisa que eu nunca vivi, sabe? E eu adorava ver Globo Rural, que é um programa que a gente tem aqui no Brasil, que é um programa de manhã no domingo, que fala sobre atividades do campo, né? Fala sobre tudo, plantio, plantação, enfim, eu até brinco, eu falo que é uma das melhores coisas que a gente tem até hoje na televisão brasileira, é o Globo Rural. E eu sempre muito apaixonada nisso, né? E sempre gostei de planta, né? Vi minha mãe também gostava muito de planta, apesar de a gente morar num apartamento, mas minha terraça do apartamento assim, parecia uma floresta. E minha avó sempre trabalhava com muitas medicinais, né? Sempre xaropinho, qualquer doencinha era uma plantinha. E isso foi me trazendo esse conhecimento tradicional também, né? De gostar muito de olhar para o cerrado e falar, ó, isso aqui serve para isso, aquilo ali. Né? Hoje já tem um conhecimento mais vasto, né? Eu até brinco, eu falo, eu tenho um aplicativo que qualquer coisa você joga no aplicativo, sabe para que serve cada coisa. Me dediquei bastante ao estudo de plantas medicinais, de ervas, para que serve, o que serve para quê. Trabalho muito com chasca, né, com xaropes. Mas, Tatiana, disse-nos que tem agora uma exploração. Como é que acaba a universidade e aparece esta exploração? Conta-nos um bocadinho desta história. Eu vou contar ali como foi o chegar para o Goiás. Quando eu cheguei para o Goiás, né, terminei a faculdade, bebê no colo, né, que a minha mãe brinca, o diploma no outro, debaixo do outro braço. E fui morar numa fazenda em Goiás, né, com meu ex-marido. Então, assim, essa fazenda, para eu chegar nessa fazenda, eu passava por alguns assentamentos, assentamentos. 1900 e... Bolinhos, bafadata. Isso era 2011, mais ou menos, 2010, né, quando eu vim para cá, 2010. E aí, assim, na faculdade eu trabalhava com agricultura familiar mais tradicional. A gente tinha alguns projetos, CNPq e tal, mas era com comunidades tradicionais no norte de Minas, né? Ribeirinhos, nada de assentamentos. Quando eu vim para o Goiás, já com uma experiência de pequenos agricultores, da agricultura familiar, que isso sempre me encantou. Desde sempre, eu nunca pensei em trabalhar para o agronegócio. Meu pai sempre falava, nossa, mas vai para uma grande empresa e tal. Eu falei, pai, não vou vender veneno, não vou vender semente melhorada, nada disso. Eu dei transgenia, eu quero trabalhar com quem produz comida, com quem realmente produz, né, alimento de verdade. Então, assim, não que o agronegócio não produza alimento, produz muito, né? A gente, né, o PIB do nosso Brasil é o agronegócio, eu não tenho nada contra, mas não era a minha vibe, eu não queria isso para mim.
E eu falei, não, vai ser sempre trabalhando com agricultura familiar. E quando eu cheguei para o Goiás e vi essa situação de acampamento, uma pobreza muito extrema, né, uma vulnerabilidade social gigante, me incomodei mesmo de falar, meu Deus, por que eu cheguei aqui? O que eu posso fazer para ajudar a melhorar a vida dessas pessoas? E nisso começou. Eu fui em algumas reuniões dos assentamentos, aí conheci o pessoal do INCRA, né, conheci o pessoal da empresa. O que é o INCRA, né? O INCRA é uma instituição, uma autarquia nacional, né, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário hoje, que trabalha a questão de acesso à terra, né, regularização de terras, regularização fundiária e reforma agrária. É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E o INCRA, nessa época, os assentamentos eram muito recentes na região, eles faziam bastante reuniões e tal. E uma dessas reuniões eu conheci um pessoal de uma cooperativa, que era do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Cooperar. E aí eu comecei a frequentar a reunião da Cooperar, entender o que era o trabalho deles de assistência técnica, que iam fazendo em um desses assentamentos que era bem próximo à fazenda, e deixei um currículo. Falei, vai que dá certo, sou engenheira agrônoma, acabei de ser recém-formada. E deu certo, né? Nesse momento eles me chamaram para trabalhar, né? Fiz entrevista, enfim, passei os processos e comecei a trabalhar nos assentamentos de reforma agrária. E assim foi... Desculpa interromper, é muito curioso porque entra recém-chegada a uma terra, mulher, para trabalhar na terra. Isso. E isso é muito curioso. Como é que uma mulher em 2011, com um filho no colo, a acabar de chegar a uma terra que não é a sua, se afirma para trabalhar na terra? Pois é, foi muito assim, realmente eu não vou falar que foi fácil, porque não foi fácil conquistar o espaço num lugar, né, imagina o interior de Goiás, extremamente machismo, machismo cultural. A gente nem culpa os homens, né, pelo machismo deles, porque é uma coisa cultural, que até as mulheres são bem machistas, né, mas é uma coisa bem cultural. E conquistar um espaço, né, de reconhecimento, né, de trabalho, né, são quase 15 anos já nesse processo. Foi difícil, foi uma luta árdua, né, de muito preconceito, de desvalorização do feminino mesmo, assim, se tá aí é porque, não sei, já deve ter ficado com alguém, já cresceu por conta disso, né? Não sei nem se cabe falar, mas infelizmente é isso que a gente vive por ser mulher, por estar em espaços de discussões, um espaço político, que né, hoje em dia eu sou, né, querendo ou não, a gente fazendo políticas públicas, a gente se torna uma pessoa muito política. E eu conquistei o espaço com luta mesmo, e batendo de frente com o que tinha que bater, e fazendo sempre muito certo, seguindo muito dentro dos parâmetros da lei, porque eu entrei nessa cooperativa, eu fiquei 4 anos nela, depois eu fui secretária de Agricultura Familiar do município. Aí depois eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente no estado de Goiás, exatamente para uma região que vocês estão indo, que é a APA de Pouso Alto ali, fui chefe da APA, fui chefe do parque. Depois vim para a Secretaria de Agricultura do DF, então assim, essa trajetória, ela não foi nada fácil. Foi muito preconceito, muita gente falando, tipo assim, de eu chegar em reuniões e ver só eu de mulher na reunião, eu falei, meu Deus, cadê a mulherada para discutir políticas públicas para as mulheres? Como que a gente pode falar de mulheres se a gente não tem representação feminina dentro de um espaço desse, né? Como que a gente vai falar de políticas públicas focadas para mulheres do campo se a gente chega num espaço para discutir isso só tem homens? E quem é que foram os seus aliados na altura? Assim, na verdade foi um crescimento muito grande. Então vamos voltar ali, vamos rebobinar um pouquinho a fita e voltar na assistência técnica, né? Porque eu vou fazer uma cronologia para ficar melhor. Então, assim, eu entrei na assistência técnica do INCRA, né, com essa cooperativa do MST. Me encantei pelo movimento, pelo trabalho que o movimento fazia, né, principalmente nos acampamentos. Né, e nesse meio do período eu estava já na faculdade, fazendo pós-graduação, né, em residência agrária. E aí eu me coloquei à disposição para ter acesso a uma terra do INCRA. Né? Antigamente tinha cadastro. Eu fiz cadastro, eu brincava, eu falava assim, eu não tenho nada mesmo no nome, só tenho uma filha, um carro velho, vou me cadastrar. E eu cadastrei, eu ganhei uma gleba, né, de terra, eu sou assentada há 12 anos, eu ganhei já de papel passado. E só de ter entrado nessa terra de papel passado já começou uma outra guerra, né? Porque o pessoal não pode, é proibido por lei, venda, compra e venda. E o INCRA fez uma retomada de ocupações irregulares e me entregou de documento a terra. E aí parece que todo mundo, eu era culpada de não ter comprado aquela terra que eu estava entrando, né, de ter feito certo. E aí imagina, uma mulher sozinha, né, nessa época eu já estava separada do marido, então era uma mãe solo, com uma criança no colo e entrando numa terra de reforma agrária, num lugar extremamente machista, no interiorzão do Goiás, e muita gente falava, mas não vai durar, vai pegar para vender, e tem 12 anos que eu tô lá. Né, morei lá com elas, essa que praticamente cresceu, nasceu lá. Então não nasceu lá porque em Flores não tem hospital, mas nasceu, né? Ela cresceu lá no assentamento, plantou muita árvore, né, Amora? Plantou muita árvore lá comigo, a gente tem um monte de pé de caju que foi ela que plantou, um monte de pé de amora que foi ela que plantou.
E aí foi uma luta, né? Então aí eu entrei pro movimento nessa época, fiquei mais orgânica no movimento, fui da direção política do MST durante uns 2 anos e meio, foi até quando eu engravidei dela, e aí realmente eu larguei para poder cuidar, zelar da pequena. Eu já tinha uma outra pequenininha, estava com 4 anos na época, aí foi na época que eu engravidei dela e me afastei um pouco disso. Aí fiquei uns anos afastada, como mãe mesmo. A pessoa até pergunta, o que você fez quando a Amora nasceu? Eu falei, parei tudo, minha vida, larguei tudo, fui ser mãe. Fiquei 2 anos mãe, aí retornei dando aula no município. Eu dava aula de Física, Química e Biologia na escola estadual. Nunca tinha professor dessas áreas, no município não tinha muita mais perspectiva de trabalho, né? Eu já tinha saído do movimento, me afastei, para ser mãe mesmo, né? O pessoal fala, por que você se afastou do movimento? Eu falei, queria esse momento eu, assim, mãezona, ninho, criança, cria, vamos cuidar. E foi lindo fazer isso, sabe? Foi uma experiência muito rica, assim, na minha vida, essa experiência de ser mãe. E aí acabou que, enfim, no meio do caminho aí, a Amora já estava um pouquinho maiorzinha, já estava com quase 2 anos, o prefeito à época me chamou para ser secretária de Agricultura do município. Né? Eu já estava professora, nesse tempo de ser professora eu gostava muito de escrever projetos sociais, né? Eu escrevi um projeto para a cadeia produtiva do mel, que sempre foi minha paixão, eu sempre fui muito apaixonada em abelha, com ferrão. E aí eu fiz... É o quê? Mel. Melada, mel, acho que é mel de abelha mesmo, né, as abelhinhas. E aí eu fiz um projeto pro mel e eu consegui um projetinho pequeno, fiz junto do Sebrae, foi uma coisinha pequena, assim, uma agroindústria, bem manual mesmo, coisa pouca, uns 4 ou 5 equipamentos. E levei pro município, aí o prefeito da época ficou sabendo, falou, nossa, que trabalho legal que você faz, você não quer ser minha secretária? E me chamou. Aí eu fui ser secretária de Agricultura Familiar, em Flores. Flores de Goiás é um município aqui no Nordeste goiano que tem 74% da população morando em área rural. São 24 assentamentos de reforma agrária do INCRA lá, mais 4 do crédito fundiário. É um município, assim, que tinha, estava nos anos atrás, estava como um dos piores IDHs do estado de Goiás, eu acho que só perdia para Cavalcante. E deu uma transformação na época que eu fui secretária, porque eu falei, cara, não é aqui atrás de gabinete que a gente vai conseguir fazer a transformação, a gente precisa ir para o campo. Ajude-me a situar, estamos em que anos? No 2017. Tá? Até 2000 e... Então, desde 2000, eu cheguei em 2010, de 2010 a 2014, eu fiquei bem vinculada ao movimento, à cooperativa, né, fazendo assistência técnica no campo. Eu me assentei em 2013, 2015, porque assim, eu fiquei um tempo sem regularização, né, eu fiquei no assentamento, eu estava em alguns acampamentos também sem regularizar. Fiquei uns 2 anos, mais ou menos, meio que acampada, vamos dizer assim, né, em outros assentamentos, mas sem regularização. Eu consegui a regularização mesmo em 2013. Aí, em 2015, a Amora nasceu. Em 2017, eu virei secretária de Agricultura. Aí, enquanto a Amora nasceu, até quando tinha 1 ano e meio, quase 2, eu peguei umas aulas, dei aula. Tive um período que eu fui para Alto Paraíso, fiquei lá 6 meses, voltei, mas isso aí eu vou cortar porque não tem muito a ver com a reforma agrária em si. Foi mais pessoal mesmo, trabalho pessoal. Em 2017, eu viro secretária de Agricultura. E falei assim, agora vamos arregaçar a manga e vamos fazer a transformação. Aquela que quando eu passava pelos barracos de lona lá, ficava agoniada, Deus me deu a oportunidade, ela chegou e vai ser agora. Então, dos 23, 24 assentamentos, a gente conseguiu praticamente a regularização de quase todos, né, com titularização mesmo. Na época a gente tinha um presidente, Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu levei ele dentro do meu assentamento para entregar títulos de reforma agrária, né, junto com o governo de Goiás, teve todo um aparato, mas ele foi o presidente, né? À época era o presidente, levou títulos, entregou, até me arrepio, porque realmente foi um marco, assim, né, de conquista. Pô, o presidente do Brasil, lá no Sem Terra, em Flores, num lugar que não estava no mapa, né? Então isso foi muito incrível. Então a gente conseguiu entregar títulos, a gente conseguiu tirar fomentos, né, o recurso financeiro que o INCRA tinha para os assentados, e isso não saía do INCRA, aqui de Brasília, ficava aqui. Eu falei, gente, como que a gente faz acessar? É a CT que precisa fazer, vamos escrever uma acordo de cooperação técnica, o INCRA, e vamos conversar pelas prefeituras, porque a gente é um órgão para servir. Né? O servidor público é servidor público, ele tem que servir a comunidade. Em 4 anos, isto acontece em 4 anos? Em 4 anos. 2017 a 2020, em 20 eu saí e fui para a SEMAD, calma que eu vou chegar nele. Foi em 17, eu entrei já no finalzinho de 17, 18, 19 e 20. Com uma pandemia pelo meio? A pandemia estava começando em 20. Eu peguei o pré-pandemia, assim, um pouquinho antes da pandemia, né? Então a gente conseguiu fomento para todo mundo que tinha possibilidade de pegar esse recurso que era de direito.
Existem programas de alimentação aqui no Brasil, que chamam, 2 programas incríveis. Um é da alimentação escolar, é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e um outro que chama PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é da CONAB. Um é do Ministério da Educação e o outro é do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse do PNAE foi o mais incrível, eu até me arrepio de novo, porque a minha filha maiorzinha um dia chegou lá em casa e falou assim: mãe, eu comi saladinha do seu projeto na merenda. Ah, e ainda teve banana de sobremesa. Ah, eu fiquei muito feliz. O que é isso? O que é o PNAE? O governo compra do agricultor familiar para a merenda escolar. Isso é lei. No mínimo 30% da comida da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar no Brasil. Funciona? Não funciona 100%. Né, nos municípios que tem gente mais proativa funciona, aqui no DF funciona. E a inclusão mesmo de frutos típicos da região. Né? Sazonalidade. Por exemplo, assim, os meninos tomam suco de tamarindo, faz careta para tomar, que é azedinho, né? Mas é uma delícia, todo mundo gosta. Não tem que tomar suco de pó em escola, né? Aquele sucozinho venenoso. E assim, e por que não tá? E assim, a gente viu, até eu entrar na secretaria, tinha sei lá, era uma zona de conforto, as pessoas não queriam sair da zona de conforto. Ah, não tá para comprar, porque ninguém tem documento, ninguém produz tanto. Eu falei, gente, o que catar do quintal? Se 10 pessoas catar o que tem no quintal, já faz uma boa salada. Então vamos ver se não tem. Botei meu povo da Emater, pedi, né, que a gente tinha parceria com a Emater, pedi o povo da Emater para Emater assistência técnica do governo, do estado, né, para ir na base. Eu pedi, falei, faz um levantamento do que a gente tem de produção para que possa entrar na merenda escolar. No primeiro momento só tinha 5 produtos, era cenoura, cebola, alho, umas coisas que nem produzia lá. E quando eles voltaram com essas listas do campo, a gente achou 35 produtos. Eu falei, bora fazer chamamento. É documento que precisa? Vamos liberar documento. Vamos fazer documento pro povo. É documento que tem? Faz fila aí. Gente, a prefeitura parecia aquelas filas do Sistema Único de Saúde, que virava esquina assim, de gente procurando. Porque eu falei, vamos movimentar, gente. Vamos fazer acontecer. Porque se a gente ficar falando que não tem, ficar na zona de conforto, não muda a realidade. A perspectiva é mudar a realidade da mulher do campo, do homem do campo, da família. É trazer uma sucessão familiar, porque se eu não dou recursos financeiros para aquele trabalhador rural que está ali na base, a criança dele, quando crescer, vai ver aquele sofrimento, vai querer ir para a cidade, vai virar Uber, vai para a periferia, né? Não vai ter uma condição legal de saúde. Não, a ideia nossa é o quê? É o contrário, é fazer com que o pai tenha qualidade de vida, que a mãe tenha uma qualidade de vida, que a criança possa ter orgulho daquela profissão de ser, né, rural e voltar, vai para beleza, pode fazer uma agronomia, uma zootecnia e volta para o campo. Né, a ideia da sucessão familiar é uma coisa muito importante, porque a gente viu que estava tendo um envelhecimento rural. Ainda está tendo muito grande. E se a gente não pensar em novas tecnologias, startups e geração de renda, o adolescente, o jovem não volta. Né? Então a gente tem que ter um atrativo para o jovem voltar. Então a gente precisa gerar renda. E aí com o PNAE, isso em 2017, 2018, a gente funcionou o PNAE e aí eu comecei a funcionar o PAA. Então o PNAE a gente conseguiu fazer chamamento público, até hoje funciona muito bem no município, né? As crianças comem frutas da época, a gente entregou agora em fevereiro, eu tive uma reunião lá, eu entreguei 2 minutas de lei na mão do meu vice-prefeito do município, uma é para inserção dos frutos do cerrado na merenda e a outra para inserção do mel na merenda também. É igual aqui em Brasília, que tem isso. Eu falei, bora fazer isso também no estado de Goiás, principalmente coladinho aqui no DF, porque a gente tem uma lei, depois eu falo dela, que a gente pode fazer amplo comércio. Né? Lógico, tem que documentar um monte de coisa, tem que arrumar um monte de coisa ainda, a cadeia produtiva as cadeias produtivas ainda são bem desestruturadas, mas para a gente abrir mercado, eu falei, bora padronizar a lei, que depois a gente abre mercado. Né? Depois a gente pensa na próxima parte, mas padronizando lei, eu falei que a gente é um bom começo. E assim a gente fez. Então, isso foi em 2018. 2018, 2019 rodamos o PAA. O que é o PAA? Compra de aquisição de alimentos. A mesma ideia, o governo compra do agricultor familiar, mas agora, de vez de ir para merenda escolar, vai para instituições ou para famílias de extrema vulnerabilidade. Então, a gente vai tirar a família vulnerável do campo, porque ela vai estar recebendo dinheiro para vender, produzir, e vai estar dando alimentos de qualidade, segurança e soberania alimentar para as pessoas que estão na cidade e passando dificuldade. Então, assim, além daquela cesta básica grossa que a gente fala, arroz, feijão, macarrão, óleo, também vai a cesta fina, que vai verdura, fruta. Então, você vai garantir a soberania e a segurança alimentar dessas famílias que estão na cidade em extrema vulnerabilidade. Isso é um programa nacional que existe em âmbito nacional e que no meu município não funcionava. Foi até onde que eu conheci hoje o secretário, que é secretário hoje, né, que eu fabrico, o meu chefe. Eu conheci ele nessa época, ele era superintendente da CONAB,
E aí eu vim conversar com ele sobre, falei, como eu levo isso para o meu município? Como eu faço isso acontecer? E aí não foi fácil, nossa, é um trabalheiro também, arrumar documento de todo mundo, fazer projeto, fazer o agricultor entender a sazonalidade. Planta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, para você ter, né, colheita de várias maneiras, né, de vários meses você colhendo, né, não ficar colhe isso tudo de uma vez e acabou. Mas foi assim, a organização das cadeias produtivas é uma coisa trabalhosa, mas tem que ser feita. E é onde que a gente regaçou as mangas e fez. Então a gente fez rodar essas duas políticas públicas que até hoje funcionam com excelência no município. PENAI e PAA, regularizamos a parte de documentos, entregamos fomento para os assentados. Aí em 2020, aí, assim, eu fiz um trabalho, assim, foi legal o trabalho, eu ainda fora dos equipamentos que a gente conseguiu por emenda, eu consegui uma emenda para aquisição de equipamentos para o mel. A gente ganhou 250, fez uma emenda parlamentar, botamos numa empresa que é a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento Vale de São Francisco, aí distribuímos 250 colmeias no município, mais 2 estruturas para a casa de mel, para processar, para que a gente pudesse organizar essa cadeia também produtiva. Então, em 2020, a gente fez esse projeto, e aí a Andréa Vulcanes me conheceu, ficou sabendo do meu trabalho, me convidou para ser chefe da APA de Pouso Alto. Eu estava em Flores, trabalhando como secretária de Agricultura, e a Andréa, em agosto, falou, não, bora vir ser chefe da APA, que a gente tem muito conflito, muita agricultura familiar, que vocês vão para lá daqui a pouco, lá para Alto. E vamos, bora. Eu falei, bora. Eu adoro um desafio. A APA é a área de proteção ambiental. É uma área de unidade de conservação de uso sustentável. A APA de Pouso Alto ela tem 872 mil hectares de extensão de terra. Ela pega 6 municípios do Nordeste goiano. Eu até brinco que Flores não faz parte da APA, o meu município não faz. Eu ficava brincando. Eu falei, para fazer parte da APA de Pouso Alto, eu vou falar que eu moro na zona de amortecimento da APA, mas isso nem existe na lei. Era mentirinha só para fazer parte, sabe? E aí, porque o pessoal falava assim, mas ela tá na chefe da APA, ela nem é daqui. Eu falava, eu moro na zona de amortecimento. Mentira, porque só parque que tem a zona de amortecimento. Aí eu fui ser chefe da APA. Então a APA são 6 municípios, São João da Aliança, Alto Paraíso, Teresina, Cavalcante, Nova Roma e... faltou um aqui. São João da Aliança, Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina, Nova Roma. Eu esqueci, mas tem mais um município. Cavalcante, Teresina. Tem mais um município que é da APA, mas enfim. Daqui a pouco eu lembro quais são os 6. 872 mil hectares. E 2 parques, Hoje tem um estadual, que é o Águas do Paraíso, que eu fui chefe dele também. O Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros. Aí no cantinho a comunidade Calunga, Quilombola Calunga. E um monte de assentamento de reforma agrária lá dentro, um monte de conflitos lá dentro. Eu falei, entendi porque a Andréa Vulcanes me chamou para ser chefe da APA. E a gente realmente eu fiquei 2 anos e meio como chefe. Aí eu fui chefiando a APA, tentando organizar os conflitos, entendendo também as cadeias da sociobioeconomia na região, porque eu falei, já que eu estou chefe da APA, por mais que não seja essa a minha função lá dentro, por que não conhecer também os trabalhos, que já que é isso que eu mexia, em Flores, sempre fui muito apaixonada no Cerrado, muito apaixonada na causa das mulheres no Cerrado, porque quem detém os principais conhecimentos tradicionais são as mulheres, quem sabe um monte de receitas são as mulheres, quem cuida normalmente dos quintais mais próximos, produtivos, são as mulheres. Então, vamos conhecer também esses grupos de mulheres na região. Foi um trabalho bem incrível, acho que foi muito trabalhoso, porque era uma área que eu não tinha muito conhecimento ambiental. Mas fala um bocadinho mais desses conflitos que encontrou, se tinham ou não a ver com essas mulheres, e como é que os resolveu, o que é que... Eram diversos ali, Uma área de unidade de conservação de uso sustentável sempre vai ser uma área muito conflituosa, porque assim, no plano de manejo dela, você tem várias zonas, Você vai ter, é dividido por zonas de acordo com a utilidade ali. Os principais conflitos que a gente tinha era agronegócio, soja principalmente, com a parte conservacionista, utilização de defensivo agrícola, aéreo na área lá, que também não era interessante. E a gente viu muito conflito, as mineradoras também, bastante conflito, porque na APA, no Pouso Alto, não é permitida a mineração, não tem regramento para mineração. Não é que não é permitida, ela pode ser permitida desde que tivesse regramentos para tal, e não havia consenso no conselho para ter regramentos. Então, assim, e as comunidades inseridas, precisando de desenvolvimento e um monte de coisa travada pelo não desenvolvimento de um monte de coisa, sendo exploradas de forma, por exemplo, Cavalcante, você tem algumas mineradoras que são, que não podem estar ali, Como que fala isso? Quando elas são, me fugiu o nome também.
ilegais, né, mineradores ilegais, e isso é prejudicial para as comunidades, né, os Calunga estão ali protegendo tanto aquele espaço, né, os indígenas, hoje em dia não tem nem mais indígena na região, mas tinha, e tentando proteger, porque eu acho que é isso a função das comunidades tradicionais, além de estar ali se preservando né, a própria espécie, é a proteção da biodiversidade que está em volta, né, e assim, e ali aí vem, né, por não ter os regramentos, explorações irregulares, né, ilegais. Então, assim, foi muito conhecimento. Nossa, a APA de Pouso Alto me trouxe Foi incrível, porque eu cheguei aqui em Brasília, e Brasília são 5 APAs dentro desse pequeno quadradinho. Nesse DF aqui são 5 APAs, uma em cima da outra. E me ajudou a resolver um monte de conflito aqui também, na parte de assentamentos, que eu trabalho aqui com isso, né? E daqui a pouco eu chego aqui, eu tô quase em Brasília já, né? Na nossa cronologia. E, assim, eu via muita dificuldade na APA, de conversas, né, de tentar falar com os ambientalistas que o agronegócio é o mal necessário, de falar com os ambientalistas que a gente precisa da mineração para ter tecnologia, senão a gente não tem tecnologia, que a mineração está até nas águas minerais, né? Você vai para uma água termal, que lá tem muita, é mineração, eu falava isso com o pessoal lá, quase morria. Eu ficava brincando com os ecologistas lá, vocês adoram falar de que não pode minerar, mas tá todo mundo de iPhone. Quero ver jogar os iPhones no lixo, vamos voltar aí ao telégrafo, porque, poxa, a gente precisa da mineração, desde que seja de forma sustentável, desde que a gente sabe que causa impacto, não tem jeito, né? Então, mas assim, e na APA eu consegui, nossa, foi muito conflito, mas o que eu tentei resolver com diálogo. Eu me fiz muito presente, eu mudei praticamente para Alto Paraíso, eu tinha uma casinha lá, eu me fiz presente, sabe? Que eu acho assim, o governo, ele sempre vai tomar pancada, não tem jeito. Hoje o pessoal fala comigo assim, tem muitos amigos hoje que estão em lados opostos, vamos dizer assim, que falam comigo, não é com nada pessoal, viu, Tati? Eu falo, gente, eu sei diferenciar o que vocês estão falando para mim, o que é o governo. Eu sei, né, as falhas do governo, eu sei as limitações do governo, né? Tem anos, desde 2017 eu sou do governo. Já fui de esfera municipal, estadual do Goiás, agora estou no distrital, do Distrito Federal. Eu sei separar bem as coisas, né? E só que lá em Alto Paraíso a gente teve uns conflitos, né? E o pessoal, e assim, eu vi que a dificuldade deles era isso, é ter alguém do governo, a carência governamental. Eu falei, bora galera, tô aqui, bora falar, vamos dialogar. Plano diretor de Alto Paraíso, eu participei ativamente de todas as reuniões, enquanto eu estive lá, eu fui em todas, e tomava pancada, mas não era para mim. O plano diretor é discutido em plena pandemia? Era muitas vezes, só no quadradinho das câmeras, era engraçado essa época, porque eu estava na roça nessa época, eu morava em Flores. Né, eu estava lá e em plena pandemia, as reuniões online, aquela, né, era brigaiada mesmo. E era engraçado, porque assim, eu tinha um galo, essa tem que contar, desculpa, amor. Eu tinha um galo, cara, e o galo, ele vivia cantando no meio das reuniões, era engraçado. O pessoal falava, Tati, esse seu galo participa mais das reuniões do que o povo do conselho. E eu ria demais, mas, gente, eu tinha o galo, cara, meu galo pet, ele adora. Eu sentava, gente, era engraçado demais, eu podia prender onde fosse. Eu sentava, ele vinha. Eu falava, sai daqui, meu galo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer reunião. Ele arrumava uma cantoria no meio das reuniões. Se você pegar as reuniões, as gravações das reuniões na SEMAD, a André morria de rir, ela falou, meu Deus, os galos da Tati. Elas estão lá, mas foi muita pandemia, foi plena pandemia, aí foi terminando a pandemia, vacinando, e aí começamos as plenárias ao vivo. E aí já estava até mais calmo, né? Que eu já tivesse, a gente passou muitas reuniões, meio canseira, assim, de conflitos. Mas é feito online, mas a conversa, o peito às balas que você deu, tinha que ser lá, não é? Tinha que ser junto. Tinha que ser pessoalmente. Como era isso? Era dentro da online, cada um nos seus quadradinhos, brigando e xingando e pedindo soluções para fazer. E a gente resolveu, acho assim, a gente conseguiu. Dentro da APA, eu me sinto um pouco frustrada, que eu queria ter feito muito mais do que eu fiz. Mas eu tive muitas limitações, porque a gente tinha grupos de trabalho que tinham que entregar feitos e não entregavam, da própria sociedade civil, junto com o governo. Por exemplo, a própria legislação para a mineração foi uma coisa que me deixou frustrada, porque eu não consegui organizar isso. Então, a mineração, mesmo que seja só para tirar cascalho, para fazer estrada, né? Mesmo que fosse uma mineração para construção civil, vamos dizer assim. E aí eu não consegui terminar isso, eu não consegui entregar essa lei para o Goiás, isso me frustrou bastante. Isso é uma frustração que eu tenho, que eu acho que ninguém te contou isso para ninguém até hoje. Mas de não ter conseguido regularizar essa parte, principalmente da mineração. Porque é um mal necessário, se a gente faz sem ordenamento, é bem pior. Se você licencia e sabe ordenar e sabe onde que vai compensar, você consegue desenvolver melhor. Né? Então a minha frustração foi essa, mas em compensação, sou muito agradecida de ter sido chefe do Parque Águas do Paraíso,
E aí eu volto lá atrás, em 2014, quando eu era dirigente política do MST, o acampamento que tem abaixo do parque, vocês vão passar lá, vocês vão ver, eu estava com uma direção política do MST e ajudei a criar esse acampamento. Foi no carnaval de 2014, se eu não me engano. A gente cria esse acampamento. Eu tive uma discussão lá com o líder da região na época, eu saí um pouco fora nessa época por conta desse líder, me afastei totalmente e de repente eu volto para a mesma região como chefe da APA e chefe da unidade de conservação, podendo ter a possibilidade novamente de ajudar esses acampados. E isso para mim, eu acho que foi, até me arrepio de novo, isso para mim foi incrível, assim, eu falo, gente, é realmente como o mundo dá voltas, aquela assim, quando não é plano de Deus para acontecer na nossa vida, vai acontecer. Então, assim, e aí desde então eu tive o processo de passar pelo INCRA, saber como negociar, estava dentro da SEMAD, sabendo como fazer a tratativa daquela área ali, fui chefe da unidade, então assim, eu tive gente que a gente colocou na época do acampamento dentro da unidade, que eu precisei de retirar, mas sem força policial, sem nada, só no diálogo. Ia lá, almoçava, tomava um café com o seu Zé, Dona Maria, vou botar o nome, né, aqui, fictícios, mas ia lá, conversava, falava, olha, infelizmente virou uma unidade de conservação, é uma unidade de proteção integral, não cabe assentamentos humanos dentro dessa unidade, vocês vão ter que sair. Né? É interessante que vocês saiam sem força policial. Isso aí foi durante a pandemia, que eu lembro que eu tenho um monte de foto de máscara, ainda fazia uns trabalhos em formiguinha, né? Pedindo para o pessoal se retirar da região. Eu acho que a gente conseguiu quase 100%, acho que ficou 2 famílias ainda, que agora parece que realmente retiraram, para a construção do parque mesmo. É uma região muito sensível ambientalmente, precisava sim, não pode ter assentamentos. Mas, em compensação, a organização do Exusa, embaixo, né, de falar, olha, realmente a área coletiva é uma área que dá para ser explorada com mais assentados. INCRA, bora conversar. INCRA, vem cá, Márcio, né, o Márcio do INCRA, hoje é a superintendente Cláudia. Vamos conversar, vamos ver como que a gente pode ajeitar esse pessoal. E aí vai ter um chamamento público agora, eles conseguiram cortar, a SEMAD fez o GEL da região, vai conseguir assentar esses acampados da época. Então, assim, é um vai e volta de vida, né? Vou para lá, vai para cá, mas que acaba no mesmo lugar e fazendo realmente o bem para a coletividade, né? E produção mesmo da agricultura familiar. Eu acho que é isso. O acesso à terra dá a possibilidade de produção de alimentos saudáveis. E nesta ligação com estes agricultores, não é? Ou com estes assentados, qual foi a principal dificuldade que você encontrou, não é? Porque há uma distância muito grande entre eles e o governo, não é? Você aproxima, mas qual foi a principal dificuldade? Sendo que você é mulher, não é? Mais uma vez, voltamos. Então, assim, primeiro que antes de estar no governo eu comecei como acampada, então assim, isso me dá, até aqui em Brasília hoje, me dá uma tranquilidade até na fala, eu até brinco, de vez em quando eu esqueço que eu sou subsecretária, mas eu esqueço, baixo a Tati assentada aqui, e de falar por igual, sabe, de entender, de sentar junto ali na mesa, né, às vezes nem sentar na mesa, sentar onde que for para comer junto, eu acho que essa proximidade, né, essa coisa de estar junto ali na família, entender o sofrimento alheio é muito importante, a empatia. Sabe, eu sempre fui assim, de chegar, de entender. Quando eu era da assistência técnica, e isso me ajudou muito, foi isso, de chegar, entender, sentar ali junto, tomar um café, ouvir a história. Antes de eu falar de assistência técnica, de falar de terra, ouvir lá, as pessoas são muito carentes, né? Então elas querem contar suas histórias, elas querem que alguém ouça. E eu sempre estive disposta a ouvir, eu até brincava, o pessoal falava, nossa gente, ir para assistência técnica com a Tati é um saco, ela fica 4 horas conversando, ela fala pra caramba, aí a pessoa também fala e ela ouve, o que a família inteira tem pra contar. E ainda fica perguntando, né, questionando, e aí, como que foi, como que... Porque eu acho que é isso que você traz a pessoa pro seu lado, né, você tem que ouvir a história, você realmente se preocupar e tentar fazer a diferença na vida dessas pessoas. E isso foi me dando muita empatia, então eu consegui chegar em lugares. Mas eu tive muita dificuldade também no quesito de ser mulher. E às vezes eu tenho um caso que eu sempre conto. Cheguei eu secretária à época, e o meu assistente, né, que estava ali, meu assessor, eu sou agrônomo e ele era técnico agrícola, e o cara olhava para ele não falava comigo. Mas é o machismo cultural, eu culpo o seu Zé, nem culpo, né? A Dona Maria também tem esse machismo cultural, né? Quando eu cheguei para o assentamento, era interessante, na época eu estava casada com o pai dela, aí a gente ia para as reuniões de assentamento da associação e tinha uma mesa grandona assim, aí ficavam os homens em volta da mesa e as mulheres afastadas. Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, aí o Wes falou, você não vai lá não? Eu perguntei para ele, você não vai lá não? Ele falou, não, vai você, a terra é tua. Eu cheguei na mesa, assim, né, bora conversar, é reunião de associação, eu sou a beneficiária,
Aí isso já causou um estranhamento absurdo, né? Como assim? A pessoa me olhou, assim, as mulheres principalmente, como assim? Uma mulher acabou de chegar, já querendo ficar entre os homens, né? E eu falei, não, gente, eu quero só discutir, eu não quero ficar entre homens, não. Eu queria que essas mulheres estivessem juntos, né? Ali, na discussão, né? No desenvolvimento. Mas já que vocês não querem estar, eu quero. E vamos discutir. E aí comecei a transformação no meu assentamento também. Tem uma associação de mulheres que tinha 20 anos que estava meio que parada, lá meio vai, não vai, só em CNPJ. Falei, não, bora que escrever projeto para essa associação, vamos empoderar essas mulheres. Difícil pra caramba. Pedir bênção para marido, para pastor, para todo mundo, para poder as mulheres irem para as reuniões. Né? E eu entender isso também foi difícil, né? Porque eu também tinha meu preconceito ao machismo cultural. Era uma sessão de preconceito para todo lado. E eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Aí várias vezes eu perdi a paciência, várias vezes eu briguei com elas por isso, várias vezes eu falei, não posso, eu tenho que entender, tenho que respeitar. E várias vezes eu fui lá pedir bênção, deixa a sua mulher ir na reunião para discutir coisas boas para elas. E eles, assim, eu sempre via que os maridos me viam como uma ameaça, né? Uma mulher super independente, conquistando um espaço que foi assim, né? Você viu o crescimento na cronologia, foram 12 anos. E assim, o medo deles, né? E aí, se minha mulher virar isso, né? Se elas conseguirem grana, elas vão parar de ser submissas. E a gente sabe de casos de violência doméstica gigantes dentro do assentamento, né? Então, assim, a submissão feminina ali, principalmente pelo quesito financeiro. E eu sempre falava, gente, a mulher vai sair dessa submissão na hora que ela começar a ter sua renda. E não é renda de Bolsa Família, do dinheiro social, não é isso. Não estou falando, eu estou falando de dinheiro mesmo, do trabalho, porque é isso que valoriza, né? Você vai poder ter seu dinheiro para comprar seu carro, para fazer uma unha, para ir no cabeleireiro, para comprar suas roupas, para ir para onde quiser, inclusive para mandar o marido embora, se for preciso, né? Várias delas se empoderaram até demais e algumas realmente aconteceu isso. A gente levou alguns cursos, né? E um deles era sobre empoderamento feminino. Eu levei umas advogadas para falar de direitos da família, a Lei Maria da Penha, que é um projeto nosso aqui do Brasil, é uma lei focada na proteção da violência doméstica. Quantas delas ali naquela aula, só mulheres, falaram, meu Deus, eu sou vítima de violência doméstica, eu não sabia. Pelo modo de tratativa, não é nem pela agressão física em si, mas pela tratativa do homem com ela ali dentro de casa, pelas coisas que aquelas mulheres não podiam fazer ou passar, muitas pela religião também. Então, assim, era uma violência de todas as áreas, né? Dentro de casa, fora de casa, pela religião. Eu falo, não, mulherada, vamos empoderar, vamos criar, porque eu acho que nem a gente não empodera as mulheres, a gente cria espaços que elas mesmas se tornam empoderadas, né? E assim, o preconceito sai até hoje, são vários. Né? Até hoje falam, chegou onde chegou, porque não vai saber o que faz, né? E não vê a luta, né? Porque eles acham que mulheres não podem estar em espaço de discussão. Até hoje eu chego em lugares que eu falo, meu Deus, cadê as mulheres para discutir política pública aqui? Só homens, eu tenho milhões de fotos até hoje. Eu mando meu companheiro, mais uma reunião que só tem homens, só eu de mulher. Aqui em Brasília. Então, assim, é uma coisa que ainda é muito cultural, né? O espaço, conquistar um espaço, né? Ainda falar de preservação de cerrado, falar de agricultura familiar, né? Que já é uma população tão vulnerável também, né? E guerrida, assim, eu não largo. Eu falo, gente, eu vou até a morte, precisar, a gente vai conquistar os nossos espaços e a gente vai chegar onde precisa chegar. Porque não pode calar nossas vozes só porque a gente é mulher, só porque a gente tem, né? Todo mundo tem limitação, mas não é pelo meu gênero que eu vou deixar de estar e deixar de falar e deixar de correr atrás, né? Coisas que, assim, eu tive várias brigas com muitos políticos, né? Na época que eu era secretária no município, vários vereadores queriam me tirar. Eu era meio abusada também, que eu falava, vocês querem me tirar porque vocês não dão conta de fazer o que eu faço. Vocês vão carregar essa manga e vai trabalhar junto comigo, de vez que queira brigar comigo, bora juntar, eu quero fazer pontes, não é muros. Mas assim, e aquela coisa, poxa, como assim uma mulher que vem de fora tá me falando isso comigo, né? E fazendo, mostrando serviço. Quando a água era coletiva da comunidade toda, faltava água direto. Era eu com criança pequena parando bacia de água para parar a água da chuva para pegar. Foi dificuldade, assim, não foi fácil, né? A pessoa fala, olha, assim, a caminhada, hoje vê onde que eu tô. Deve ter sido moleza, mas nada fácil, né? Só a gente que passou no dia a dia, principalmente, eu falo que a Sara, que é a maior, né, passou mais perrengue que essa aqui, porque ela realmente chegou no início e foi as conquistas elas juntas ali. E aqui? O que é que você faz aqui? O que é o oposto do que você faz lá, não é? Então hoje eu estou como subsecretária, né? Eu estou como subsecretária de Políticas Sociais Rurais. A minha pasta, eu tenho 2 diretorias, uma diretoria de compras institucionais, então eu trabalho com PNAE e PA também aqui. E
E aí aqui também tem uma política que chama Papa DF, que é uma política bem legal. É a mesma ideia, compra do agricultor familiar para compras, para entregar para as famílias vulneráveis, ou vai para a escola. Aqui o nosso Papa, ele vai muito para a escola como uma complementação da merenda escolar. A gente está com o edital aberto agora na casa de milhões mesmo, é bem legal. Por exemplo, a gente vai comprar, igual o mel, a gente vai conseguir colocar, tem 10 anos que essa lei do mel para merenda escolar existe no DF, ela nunca funcionou. Esse ano a gente viu uma brecha, falou, poxa, a gente vai comprar iogurte, tudo sem açúcar. Aí o pessoal, você tá doido? Eu falei, não, gente, compra um iogurte sem açúcar e adoça com mel. A gente consegue botar o mel na merenda escolar, faz um projeto piloto pequenininho. Pequenininho que em Brasília nada é, né? Porque é um projeto piloto aqui de uma região administrativa, é 20 mil crianças. Aqui são 600 mil crianças comendo todos os dias, mais ou menos. É muito menino. Então o PENAI aqui é na casa dos milhões. Então eu falei, não, a gente pega... E por isso que eu peguei as leis e levei para os municípios do Goiás, igual, as mesmas leis daqui, para fazer funcionar. Daqui a pouco eu chego nessa parte. Então o PENAI, PA e Papa DF roda comigo numa diretoria. E aí eu tenho outra diretoria que é de políticas sociais rurais. A gente tem um programa nosso de assentamentos rurais aqui do DF, chama PRAT, Programa de Trabalhadores de Assentados Trabalhadores Rurais. A gente tem outro programa que a gente roda junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é para acesso à terra também, que chama Crédito Fundiário, que é a Política Nacional do Crédito Fundiário, que é uma complementação à reforma agrária. Só que assim, a diferença é que o beneficiário vai comprar a sua terra com benefícios, muitos anos de carência, vários anos para pagar, mas ele compra a terra. O crédito fundiário, a gente trabalha com prática, crédito fundiário e fomentos. O que seriam os fomentos? A gente trabalha, pega emenda parlamentar, né, o deputado bota dinheiro, a gente compra equipamento, normalmente ou é trator, né, equipamentos, né, de grande porte, ou mudas. Eu gosto muito mais de insumos, a parte de trator a gente está até saindo um pouco delas e deixando com uma outra subsecretaria que tem de mecanizações, que eu acho que tem mais a ver. E a gente está trabalhando com insumos, né, para implementações, principalmente de sistemas agrocerratenses. Né? O mesmo de lá eu trouxe para cá. Tudo cerrado. Aqui na verdade a gente trabalha mais o DF, né, e um pouquinho da RID. A gente pega um pouquinho do entorno mais coladinho. A gente está tentando ampliar essa política para o entorno mais afastado. Né? A gente tem um programa aqui da Rota das Frutas, que a gente está incentivando o plantio de fruticultura, né? Eles têm algumas frutas principais, mas a gente está trazendo outras frutas para junto, e a gente botou o cerrado. Então, por exemplo, os sistemas agrocerratenses que a gente está criando, a gente está com uma emenda parlamentar agora na casa dos milhões também, em que a gente está colocando, de vez de botar eucalipto no sistema para ser a parte madeireira, a gente está botando o baru para ser a exploração de produtos não madeireiros. E por que tanto o baru, né? A gente vem falando muito do baru. O baru você consegue usar o mesocarpo dele. O baru é uma frutinha, né, que a gente utiliza dele a castanha. É uma castanha muito saborosa. Hã? Não é fruta não. É uma fruta, é uma leguminosa, é uma frutinha. E aí ela tem uma capinha, que é o mesocarpo, que a gente tira a farinha dela para fazer bolo, biscoito, ração de gado. Daqui a pouco eu falo também do projeto lá de Flores com isso. E colocamos o baru, porque o baru ainda tem a castanha, que a castanha dá para você tirar o óleo. Ele é fonte de ômega 6, 7, 8, 3, 6, 7 e 9. Ele tem todos os ômegas no baru. Eu falo que é um peixinho, é um salmãozinho do cerrado, porque ele tem todos os ômegas. E ele ainda é fonte de um monte de minerais, silício, selênio, serve para libido, né? É o Viagra do cerrado. Eu até falo, cuidado, você quer consumir muito baru. E assim, realmente ganhou uma expansão, né, mundial. Eu até brinco, eu falo assim, a gente quer vender para os árabes lá, que tem casa com um monte de mulher. E realmente a gente conseguiu uma cooperativa brasileira nossa, a Copabase, que fica aqui em Minas, que ela já fez a primeira exportação para os Emirados Árabes. Ela realmente é uma estrutura, ela fala que ela é o sonho de qualquer um que quer mexer com o baru, é virar Copabase. Porque realmente ela é uma cooperativa de trabalhadores rurais que ganhou um espaço a nível internacional. Vale a pena conhecer, pena que vocês estão tão rapidinho aqui, né? Senão a gente ia dar um rolezinho aí pelo entorno. Vale a pena conhecer, porque ela é um espetáculo, assim, é um sonho. E ela trabalha não só com baru, não, ela trabalha com outros produtos da agricultura familiar, mas é uma cooperativa que deu um boom, né? Então a gente é muito feliz com ela, né, Dionete, eu gosto muito, conheço ela só pelos quadradinhos da televisãozinha, né, das reuniões, tudo virtual. A gente tem o GT do baru aqui também, eu faço parte. Tatiana, mas aqui há outro desafio, não é? Não é um desafio tanto de negociar, mas é o desafio de definir uma política que funcione. Como é isso? Então, explica um pouco mais. Aqui, Deixa eu só fazer aqui mais outra pergunta, porque também se prende.
falou durante muito tempo que a cadeia é bem desestruturada, não é? Você agora tem hipótese de estruturar melhor. Qual é que é o maior problema? É o transporte? Eita. É a taxa? É o quê? Eu acho que os gargalos das cadeias produtivas, elas são individuais de cada um dos produtos, né? O baru é uma dificuldade, o leite é outro, o mel é outra, mas assim, a gente vê uma desestruturação. Tirando o agronegócio, que é muito organizado e estruturado, a gente vê uma desorganização em outras cadeias produtivas, né? Por exemplo, assim, a soja, ela já tem a linha de produção, o fomento, né? O pessoal vai pegar o dinheiro do banco, isso já está certo para quem vai vender, já tem os tratores para colher, já tudo arrumadinho até chegar o óleo, né? Agora você pega o baru, tirando a Copa Base, ninguém mais mexe, assim, na região como um todo, não tem nada estruturado, né? Assim, a gente está tentando lutar ali na nossa região com o projeto, a gente vai ter 2 máquinas, e aí o resto que precisa? Da logística, da agroindústria, sabe? Do equipamento lá da Dona Maria para ir no campo, para uma cobra não pegar a perna dela, né? Porque o baru fica ali, cai no chão, você só pega quando caiu. Às vezes está debaixo de uma folhinha, você vai botar a mão ali, tem uma jararaca, a gente está falando de cerrado, né? A gente está falando de todos os bichos que pode estar ali, um escorpião, uma lacraia, uma cobra, né? Ninguém tem, nossa, eu vejo o pessoal vai colher baru de chinelo de dedo, fica agoniado, falando, gente, pelo menos bota uma bota e uma calça comprida, né, bota umas luvas mais compridas, mas como você vai todo cheio de coisa para um cerrado, calor, né, e baru começa a cair assim, de agosto até o início das chuvas, então é a época mais quente, né, mais seca, fora as queimadas, que a gente tem bastante problema com queimada também, então enfim, a gente tem uma desestruturação mesmo da cadeia que precisava, cada uma nas suas peculiaridades, ser organizadas, né, mas voltando a falar do DF, lembra quando eu falei para você que eu peguei uma expertise muito grande na APA de Pouso Alto como chefe da APA, de entender muita coisa, cheguei no DF. O maior problema dos nossos assentamentos criados por um programa do próprio DF, licenciamento ambiental. Ninguém tinha. Uma bagunça. E um monte de APA, aqui em vários lugares são bem restritos. Eu tenho um assentamento aqui no Paranoá, que está dentro da APA de São Bartolomeu. Eles colocaram o assentamento, na época, 10, 15 anos atrás, numa zona de conservação de vida silvestre que não podia ter habitação de gente em cima. Tem 10 anos que as famílias estão lá e hoje veio, né, os órgãos ambientais falaram, amor, você vai jogar a terra ali, você precisa tirar as famílias de lá. Eu falei, nunca vou tirar, não vou me dar condicionante, vamos criar mecanismos. Ontem mesmo ontem domingo de manhã, eu estava num assentamento lá na Ceilândia, entregando 10 anos depois a licença de instalação, que hoje é mais simplificada. Porque a gente conseguiu tirar a licença. Eu falei com o presidente do IBRAM, primeiramente fazer pontes, igual eu falei aquela hora, aquele momento, né? Como que você consegue as coisas? Dialogando. Eu falei, gente, eu amo falar. Acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é conversar. Bota eu pra falar. E eu sabendo a prosa, o assunto, eu vou saber falar. Eu falei, cara, não existe Secretaria de Meio Ambiente não conversar com a Secretaria de Agricultura. Bora conversar. Vamos sentar junto. Aí a gente sentou o secretário de Agricultura, SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, e o IBRAM, que é o Brasília Ambiental, que cuida dessa parte de licenciamento e fiscalização. E eu falei, galera, bora fazer acontecer. E conseguimos, estamos conseguindo um a um, né, sem muita pressa, o pessoal fica agoniado, um assentamento vê que o outro está saindo, já quer. Eu falei, gente, minha equipe é totalmente reduzida, tem que ser com calma. Nós já resolvemos um e vamos resolver todos. Até o final desse governo, eu prometo que eu resolvo todos. Eu já entendi qual que é o problema individual de cada um, eu já sei o que fazer para cada um e sei para quem eu procurar. E o que eu não sei, eu procuro ajuda. E estamos fazendo. Então, ontem a gente entregou esse assentamento. O sonho desses assentados é ter o contrato definitivo, que era para ser depois de 2 anos o probatório, já ter o definitivo. Eles estão com 8 anos de contrato vencido, sem poder ter acesso a crédito, acesso a outras políticas públicas, acesso a casa, acesso a moradia. Porque não tem o contrato e porque tinha pendência ambiental. Eu falei, não, então a pendência é ambiental, vamos resolver. Cheguei aqui, acho que depois da SEMAD, não é a melhor pessoa para resolver, sou eu, bora resolver. Fizemos a prova, já resolvemos Santarém, já temos 2 no gatilho para resolver, criamos uma portaria, aqui no DF também tem uma coisa bem interessante, aqui tem muita área de recarga de aquíferos, né? E aqui tem áreas prioritárias que são chamadas áreas de proteção de mananciais, principalmente para beber, água de beber. Porque teve uma seca muito extrema em 2017 aqui, Brasília, querendo ou não, foi eu até brinco assim, que se na época que Juscelino chegou aqui, o IBRAM já existisse, ele teria ido para a cadeia, não seria preso. Porque o que fez ambientalmente falando, nada contra o nosso ex-presidente, mas ambientalmente falando, né, Águas Claras, a região de Águas Claras ali, é só condomínio, aquilo ali era só nascente. Hoje tem um assentamento, né, onde que está esse assentamento, que o pessoal chama de sol nascente, na verdade era só nascentes.
antes, né, de virar hoje o maior complexo de periferia da América Latina, se eu não me engano, é ali. Gigante, assim, é muito extremamente vulnerável, uma região extremamente sensível ambientalmente, que não poderia ter tanta gente em cima, né, permeabilização de solo, infiltração de água suja, né, que tem tratamento onde que está a CAESB, o que não tem a CAESB é fossa, vai infiltrar, vai sujar, né, as águas subterrâneas. Então, assim, é muito sensível aqui, e assim, nessa parte de assentamentos, né, a gente sofre uma pressão muito grande dos movimentos sociais, querendo mais assentamentos, e a gente sabendo da sensibilidade de Brasília, do DF, que não cabe mais gente, não para assentamentos, né, nem para a gente mesmo, né, eu acho que assim, seria interessantíssimo se a gente pudesse fazer esses barreirão verde, né, de criar assentamentos, que assentamentos você dá a produção de alimento mesmo, você não fica com monocultivo, você tem bioeconomia ali, você tem biodiversidade, você tem produção de várias coisas. Porque se você só vai virando esses lugares que é rural, virar condomínios urbanos, você vai ter muito mais permeabilização de solo, muito mais conflitos, enfim. Então, assim, aqui não é nada, aqui também não é fácil, não está sendo fácil, né? Está sendo realmente matar um leão por dia, mas a gente está conseguindo desenvolver, fazer entregas, que é o mais importante, né? Essas áreas de APM, a gente conseguiu criar uma portaria conjunta entre SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEAGRE, nossa Secretaria de Agricultura, junto com o IBRAM, para que a gente consiga, pelo menos os assentamentos rurais, que a gente tem 3 que estão em vias de ser criados, que estão nessas áreas, eles possam ser criados mesmo dentro dessas áreas, na ideia realmente de proteção, né? Porque são comunidades que vão trabalhar agroecologia, normalmente são comunidades com muitas mulheres, muitas mães solos também, então é muito importante isso, da gente pegar essas mulheres, acolhê-las, né, para fazer uma transformação social legal, uma produção de alimento saudável, pensando sempre na segurança e soberania alimentar das famílias e do que elas vendem para fora, né, porque sempre estão participando dos projetos, né, de compra institucionais, que é o carro-chefe hoje da agricultura familiar, de vendas e comercialização, são as compras institucionais, né, muita gente entrega no PNA e PA. E no Papa também, o Papa ainda dá um valor maior, né? Porque o Papa, por família, é até 120 mil reais ano de valor que a família pode receber vendendo seus produtos. O PENAI é 45 mil e o PA, se não me engano, está em torno de 15 mil. Então o Papa ainda é o melhor, né? Então, assim, todas essas mulheres, essas comunidades que estão nessas áreas sensíveis, comercializam para as merendas, né? E a gente quer regularizar essas áreas, porque para elas terem mais acesso a políticas públicas, né? A fomentos, a créditos, a própria casa, a moradia, né? A gente tem um programa nacional aqui que chama Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, mas só tem acesso ao PNHR quem tem a área regularizada. Se eu não conseguir regularizar a área, né? Então, assim, eu peguei uma parte de regularização, assim, de áreas, a parte fundiária rural aqui, né? Não diretamente a rural de regularização, mas dos assentamentos em si, embrulhada por conta do ambiental. Eu falei, não, gente, a gente vai resolver. Nesses 4 anos que eu vou ficar aqui, eu prometo pra vocês que eu resolvo todas. E que não der para resolver, não deu, mas a gente tentou, pelo menos tentou. Para si, ser do Cerrado é? Realização de vida. Eu acho que eu estou realizada, eu estou cada dia mais conseguindo me realizar e ajudar pessoas que estão inseridas os povos do Cerrado, é muito incrível. E eu acho assim, se a gente não cuidar das pessoas que estão inseridas nesse bioma, a gente não consegue cuidar do bioma, nesse nem nenhum outro. A gente precisa cuidar com muito zelo, com muito carinho dessas populações tradicionais, né? Assentados, ribeirinhos, quilombolas, mulheres, homens, indígenas, para que essas pessoas possam continuar cuidando do nosso Cerrado tão maravilhoso. Né? E eu acho que cuidar dessas pessoas é o que me move, sabe? Para que a gente possa cada vez mais ter nosso Cerrado em pé, mais cuidado, porque a gente sabe que aqui é a caixa d'água. Né? Aqui é a caixa d'água do Brasil, do mundo. A gente sabe que se tiver esse descontrole igual está tendo, a gente vai secar. Seca Brasil, seca mundo, né? Então acho que cuidar dos nossos povos, né? Das comunidades inseridas no bioma, para que essas pessoas possam cuidar do bioma, né? Então isso é isso.